Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Estamos agora fazendo o vídeo da segunda parte da quinta lição. E a primeira parte encerramos falando sobre os três inimigos a qual nós enfrentamos, que é o curso deste mundo, o príncipe da potestade do ar e a vontade da carne e dos pensamentos. E encerrando ontem, eu estaria fazendo uma oração e quero fazer essa oração por todos nós, para que nós possamos ter vitória sobre esses três inimigos da nossa alma, e já damos continuidade à nossa lição. Senhor Deus, eterno Pai, querido e santo e poderoso que está no céu, mediante, Senhor, o ensino da Tua palavra sagrada, ajuda-nos para que nós possamos ter vitória, Senhor, sobre a ideologia do mundo a qual nós vivemos, e que nós não possamos, ó Pai, ceder a essa ideologia que é contrária à Tua palavra. Também, ó Deus, que nós possamos ter vitória sobre o príncipe das trevas, sobre Satanás, que é o nosso adversário, e os espíritos malignos que trabalham com ele contra a nossa vida. Guarda-nos, ó Deus amado, da tentação. Senhor Deus, também pedimos que Tu possa nos ajudar a vencer o nosso próprio eu, o Adão que há dentro de nós, nos nossos pensamentos e também, Pai querido, nos desejos da nossa alma. Que todos eles estejam sintonizados, Senhor, dentro da Tua vontade. Abençoe-nos, ó Pai querido, na continuação desta aula, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós estamos ainda na quinta aula e hoje, agora estarei passando a segunda parte. O vídeo foi dividido em duas partes dessa aula, a qual o tema é Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. O segundo tópico fala sobre vivificados pela graça. Por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio da sua graça. O primeiro subtópico, são três que tem aqui, diz o seguinte: alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade, como Paulo diz aqui na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 3, a qual estávamos debaixo da ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana. Então, duas palavras aqui a qual o comentarista destaca é a misericórdia e o amor de Deus para conosco. Na leitura bíblica em classe dessa lição, no capítulo 2, do versículo 4, Paulo diz assim, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou. Quando nós lemos lá em Lamentações de Jeremias, no capítulo de número 3, Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, nós vamos ver no versículo 22 o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, grande é a sua fidelidade. Então, a misericórdia, a palavra misericórdia é a junção de duas palavras, miséria e cordes, da onde vem a palavra coração. O significado é colocar o coração na miséria do outro. Então, Deus viu a nossa situação de miséria no pecado e por isso Ele teve compaixão de nós para nos dar a salvação na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. E isso Ele demonstra através do seu amor. Quando nós lemos o Evangelho de João, capítulo 3, e versículo de número 16, que é bem conhecido, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vemos então a demonstração do amor de Deus para conosco, através
da pessoa do seu Filho, Jesus Cristo, a qual encarnou para cumprir toda a justiça de Deus e garantir para nós a salvação da nossa alma e da nossa vida. O apóstolo João, quando ele escreve a sua primeira carta universal, no capítulo de número 4, nós vamos ver no versículo 9 o seguinte: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Ou seja, João já está, é claro, aqui no versículo da sua carta universal, falando sobre a vida eterna, sobre a recompensa de termos aceitado a Jesus Cristo e ser fiel até o fim da vida nessa terra e recebermos em Cristo a vida eterna para nós. Então nós vemos que Deus, ele demonstra para conosco a misericórdia e o amor. E o próprio apóstolo Paulo fala que ele é abundante em misericórdia. Com os textos a qual nós já lemos, nós vemos então a misericórdia de Deus e o amor de Deus para conosco. O segundo subtópico fala vivificados por sua graça. Descrevendo as dádivas divinas concedidas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou estando ainda nós mortos em nossas ofensas. Isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Essa frase quer dizer que nascemos de novo. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, quando o príncipe dos judeus, um dos príncipes dos judeus, Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de João, vai à noite conversar com Jesus Cristo, nós vemos ali uma doutrina, várias doutrinas, mas uma bem importante, que é o novo nascimento. E Jesus Cristo, ele é enfático em suas palavras para com Nicodemos, que conhecia a lei de Deus, mas de uma certa maneira não compreendia totalmente. E ele fala no capítulo 3 e no versículo 3 o seguinte: e Jesus respondeu-lhe, dizendo-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. No versículo 5, Jesus Cristo diz o seguinte: e Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Se não houver o novo nascimento na vida de uma pessoa, ele não somente não pode ver, como não pode entrar no reino de Deus. O novo nascimento é um processo importantíssimo na vida do ser humano, quando este entende o seu estado de pecado, de miséria, e aceita a Cristo Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida. Crer na obra expiatória que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. E ali então ele reconhece seu estado de pecado, aceita Cristo Jesus e o recebe como Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós somos vivificados por sua graça. Graça significa favor imerecido, um favor de Deus para nós mesmo, que nós não merecíamos, mas Deus, pela sua graça, nos concede a salvação na pessoa de Cristo Jesus. A Bíblia diz que o homem sem Deus está morto nos seus pecados e nas suas ofensas. Então, porque estávamos mortos nas ofensas e no pecado, a graça de Deus nos alcançou e nos vivificou, ou seja, deu vida novamente ao nosso espírito para que pudéssemos ter comunhão com Ele, interagirmos com Ele e, é claro, ter paz com Ele através de Cristo Jesus. O terceiro tópico desse segundo fala o seguinte: exaltados por sua graça.
Então já vimos, alcançados pela misericórdia, o amor divino, vivificados pela sua graça, agora exaltados por sua graça. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Há uma promessa de Jesus Cristo quando o apóstolo João estava preso lá na ilha de Patmos, e quando ele escreve as 7 cartas às igrejas que estão, como diz, as 7 igrejas que estão na Ásia, numa destas cartas ele promete o seguinte: aquele que vencer se assentará comigo à direita de meu Pai. Ou seja, é uma promessa de Deus para a minha e para a sua vida. Deus aqui, Ele está nos dando essa promessa, e que com Ele, com Cristo Jesus, nós regeremos as nações no milênio. Estaremos reinando com Cristo Jesus, cumprindo, é claro, o papel que Cristo Jesus já tem predeterminado para a sua igreja, não somente nos dias de hoje, ainda antes da sua volta, mas também durante o milênio, durante o reinado de Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo, ele fala para nós nessa carta, no capítulo 2, versículo 6, que Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, nós estamos sendo abençoados, as promessas de Jesus estão sendo derramadas sobre a nossa vida, enquanto nós estivermos em Cristo. Estar em Cristo é fazer a vontade de Deus. É como o que já estudamos para trás, vencermos os inimigos que Paulo aponta e que está escrito nessa lição, que é o curso desse mundo, o príncipe da potestade do ar, os nossos pensamentos e também as nossas vontades. Então, quando nós estamos em Cristo, nós vamos fazer aquilo que Jesus Cristo nos chamou e cumprir, é claro, evidentemente, a sua vontade aqui na terra. Pois muito bem, nós temos agora o terceiro e último tópico desta lição, aonde fala: a salvação não vem das obras. Nós vamos ver que Paulo, do versículo 8 a 10 do capítulo 2 de Efésios, ele vai nos ensinar que não são as obras que nos salvam, mas nós somos salvos pela fé, pela graça, mediante a fé. Ou seja, a gente recebe o favor de Deus para sermos salvos, e somos salvos porque cremos que Deus está nos fazendo este favor, está nos dando o meio para ser salvos na pessoa de Cristo Jesus. Então, algumas religiões ensinam que se nós formos ajudarmos os pobres, ajudarmos as viúvas, aqueles que estão em necessidade, se nós fizermos boas obras, formos pessoas decentes, pessoas que andam cumprindo a lei, honestas, merecem o céu. Mas não é isso que a Bíblia ensina, porque a Bíblia fala que todos pecaram. Volto a dizer, está lá em Romanos: todos os homens pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ou seja, nós todos precisamos da salvação. Agora, quando nós somos salvos, nós também fomos chamados para fazer boas obras. Mas vamos ver aqui o que o nosso comentarista diz. Em Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 10, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Capítulo 2, versículo 8, a parte A.
Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar boas obras. A graça com o meio da salvação. A salvação inclui libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite que o salvo desfrute de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios capítulo 1 ao 7. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e da morte, e a restituição do homem à comunhão com Deus, uma bênção concedida a todos que recebem a Cristo como Salvador. Eu quero destacar aqui 3 frases que me chamam muita atenção. Primeiro, a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e da morte. Que poder é esse? O poder da maldição do pecado e da morte é que, quando a pessoa não aceitou a Cristo Jesus, ele é escravo do pecado. Ele pratica as obras que afrontam a vontade de Deus. Ele vai contra Deus, ele se torna, como a Bíblia chama, de filhos da desobediência, filhos da ira, filhos de Belial. Então, nós vemos que quando a pessoa está debaixo do poder do pecado, ele se torna um escravo do pecado. E a Bíblia fala em Romanos que o pecado, o salário do pecado é a morte. Essa morte, ela é dupla, tanto a morte do corpo como a morte espiritual. E é claro, a segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre. Agora, veja bem, quando nós aceitamos Jesus, nós somos livres do poder do pecado, não somos mais escravos do pecado. Não significa que não pecamos, mas significa que o pecado não tem poder sobre a nossa vida. Nós não vivemos para pecar, como era antes, mas passaremos por tentações, por provações, e podemos, em atitudes, ou em palavras, ou em pensamentos, pecar contra Deus ou contra o nosso próximo. E o apóstolo João, na sua primeira carta universal, vai falar para que nós possamos entender isso, entender que nós temos um advogado diante de Deus, que é Jesus Cristo, a qual ele advoga por nós para que os nossos pecados sejam perdoados. Na oração do Pai Nosso, a qual Jesus Cristo ensinou os discípulos, que é um esqueleto de uma oração, ele fala lá que quando nós pedimos perdão a Deus, assim, Senhor, perdoa os nossos pecados, como nós também temos perdoado aqueles que nos ofendeu. Então, significa que enquanto estivermos nessa carne, nessa matéria, estamos propícios ao erro. O velho Adão, ele pode se manifestar de várias maneiras na nossa vida. E é uma luta constante diária que eu e você temos. Agora, nós devemos tomar muito cuidado para nós não nos tornarmos apenas religiosos e cairmos da fé. Que isso, pastor? Pessoas que estão na igreja, são frequentes à igreja, mas que infelizmente eles perderam a alegria da salvação. Eles retrocederam na fé, eles não cresceram, eles decresceram, eles não avançaram, eles regrediram na sua fé cristã. Pessoas que o seu coração está cheio de amargura, cheio de ódio, cheio de inimizade. Quando nós lemos o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, eu vejo aqui ele pega vários versículos do Velho Testamento e ele coloca aqui descrevendo o homem diante de Deus, como é a natureza adâmica em nós. Então, aqui no capítulo 3, a partir do versículo 10, ele diz o seguinte: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Os irmãos sabem que é uma luta tremenda para nós lermos a palavra de Deus, meditarmos na palavra de Deus, buscarmos a Deus em oração, fazermos jejum. É uma luta muito grande.
nós negarmos a nós mesmos para fazer a vontade de Deus. Aí ele continua dizendo, Paulo, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Ou seja, Deus, o apóstolo Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, quando ele está em Atenas, ele vai dizer-nos que Deus criou o homem para que buscasse a ele, para que servisse, para que obedecesse. Mas quando nós caímos no pecado, nós nos tornamos inúteis a Deus. E ele continua dizendo, não há quem faça o bem, não há nenhum só. Quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo entra dentro de nós e começa então o processo da santificação e da regeneração. Esse processo é uma mudança que o Espírito Santo vai fazer dentro de nós, para que nós possamos agora fazer a obra do Senhor e produzir bons frutos para a glória de Deus. E ele continua dizendo, a sua garganta é como um sepulcro aberto, com a sua língua trata enganosamente. Pessoas que são cristãs, pessoas que são crentes, mas que perderam a alegria da salvação, perderam realmente a comunhão com Deus, estão com o coração cheio de amargura, cheio de ódio, com raiz de amargura, e a sua boca, a sua garganta se torna um sepulcro aberto. E Paulo vai dizer que a sua língua é como uma língua de uma áspide. A áspide é uma serpente mitológica onde seu veneno era terrível. E ele diz, o veneno da áspide está debaixo de seus lábios. A sua boca está cheia de maldição. Pessoas que maldizem o próximo, se maldizem. Pessoas que espraguejam. E ele continua dizendo aqui, cheio de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar o sangue, ou seja, para fazer o mal. A pessoa tem prazer em denegrir o próximo, em fazer o mal para o próximo, em espalhar e acentuar os defeitos do próximo para os outros. E ele continua, e em seus caminhos há destruição e miséria, e eles não conheceram o caminho da paz. Então veja bem que nós não somos salvos por mérito humano, nós não somos salvos por boas obras. Isso quer dizer o quê, pastor? Quer dizer que a pessoa pode até ajudar um pobre, ajudar um necessitado, uma viúva, mas os seus atos são atos que contradizem as suas ações. Ele odeia o seu próximo, ele maldiz o seu próximo, ele faz planos em sua mente como maltratar aquele que ele tem um sentimento de amargura, um sentimento de desprezo, ou aquela pessoa que ele se ofendeu e não conseguiu se perdoar. Isso é uma coisa muito séria. Outra hora eu vou estar falando sobre isso, porque aquele que não perdoa não é perdoado por Deus. Então, meus queridos, nós fomos salvos pela graça, mediante a fé. Paulo escreve na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, o seguinte: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, é uma bênção gloriosa, maravilhosa, a salvação a qual nós recebemos na pessoa de Cristo Jesus. O segundo e último tópico do terceiro tem como subtema as obras como evidência da salvação. Aqui vai dizer o seguinte, aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão é: isso não vem de vós. Trata da salvação pela graça que provém de Deus. E a segunda ratifica que a salvação não vem das obras, o que indica que se trata de recompensa,
que não se trata de uma recompensa de algum ato humano. Essa afirmação exclui a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Eu quero citar um versículo aqui que diz assim, o céu é tomado por esforço, mas esse esforço não é para fazer boas obras para ser salvo. Esse esforço é para a pessoa cumprir os mandamentos e a revelação da palavra de Deus em sua vida. É a pessoa andar na luz, é a pessoa ser luz neste mundo em trevas. A pessoa vai fazer boas obras porque ela já é salva na pessoa de Cristo Jesus. Ela não vai fazer boas obras para ser salva. Ela vai fazer boas obras porque já é salva na pessoa de Cristo Jesus e também para com sua vida glorificar o nome do Senhor Jesus. Por isso que Paulo ressalta que a salvação não é mérito humano, mas é a graça de Deus sobre a nossa vida. E por nós recebermos tão grandiosa graça sobre a nossa vida, não podemos simplesmente guardar isso para somente a nossa vida, mas também transmitir a outras pessoas, que é aquilo que Jesus Cristo disse: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Ou seja, nós fomos salvos, mas fomos salvos para também um propósito, além de agradar a Deus, obedecer a Deus, glorificar a Deus, fazer a vontade de Deus, mas também para tentarmos, através de oração, jejum, pedindo graça do Senhor, unção, para ganharmos almas para Cristo Jesus. Almas que estão perdidas nesse mundo como outrora nós também estávamos, mas que nós fomos alcançados pela graça do Senhor. Assim também nós devemos compartilhar essa grandiosa salvação com aqueles que ainda não têm. Encerrando aqui, diz o seguinte: salvação é uma realização divina. Agora nós somos, segundo o versículo 10 do capítulo 2, somos feituras sua, criados em Cristo para as boas obras. Uma transformação ocorreu. Agora em Cristo somos uma nova criatura e as coisas velhas passaram, como diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa, outrora andávamos fazendo obras más, agora em Cristo fazemos boas obras, não como meio para ser salvo, mas como evidência, como prova na nossa vida que nós somos salvos em Cristo Jesus. A conclusão diz: antes da regeneração éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio da sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente das nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus nosso Pai. Oremos. Senhor Deus, Pai querido e santo, eu quero te agradecer, Senhor amado, por estes minutos que passamos na tua presença, aprendendo da tua palavra. Te agradecemos pela tão grandiosa salvação, a qual tu tens, Senhor meu Deus, derramado sobre as nossas vidas, e que tu possa nos ajudar, Senhor, a cumprir o propósito como igreja, como servo, como filho teu, Senhor, na pessoa de Cristo Jesus. E possamos, neste mundo em trevas, no pecado, no lamaçal do pecado, possamos, ó Deus, fazer a tua vontade, e possamos também, Senhor amado, poder glorificar o teu nome e ganharmos almas para ti. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço e te agradeço. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja para com todos vós, e que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.